Rolando lá na Arábia Saudita, aquela discussão, aquele encontro entre o governo americano com Marco Rubio, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, e o governo russo com Lavrov para discutir o fim da guerra. A Ucrânia não foi convidada para essa festa. Mas o que eu vim comentar aqui é outra questão. Tanto na cúpula que foi feita em Paris, né, para discutir a questão da guerra da Ucrânia, como esse encontro que está rolando em Riad, na Arábia Saudita, foi se falado de exércitos transnacionais para forças de paz. Forças de paz não podem ser criadas da noite para o dia, tá, gente? Na verdade, hoje, quem tem poder de criar uma grande força de paz transnacional é a ONU, mais especificamente o Conselho de Segurança. Mas a partir do artigo 40 da Carta da ONU, que versa sobre as questões do Conselho de Segurança, há a possibilidade muito clara, claríssima, não precisa de grandes interpretações, de que, dependendo da situação, pode ser chamado um exército, que seria uma força de paz, e esse exército seria de vários países, e um país ou dois, ou até mais, fariam o processo de gestão desses exércitos. E aí, por que eu estou falando sobre isso? Porque durante a negociação em Riad, começou um papo de que deveria ter um exército, uma força de paz na Ucrânia para dar uma equilibrada pós-fim de guerra. Porque na prática o que está rolando em Riad, gente, não é um acordo de cessar-fogo, não é um acordo de suspensão temporária. O que está rolando é uma discussão sobre o fim da guerra da Ucrânia, mais especificamente a rendição da Ucrânia, tá? Porque é isso que os Estados Unidos e a Rússia estão discutindo, para a gente mandar a real. E aí a Rússia disse que não queria de jeito nenhum que a força de paz fosse com pessoas com exército europeu. Foi uma demanda da Rússia, que ela disse, olha, se tiver exército de paz, não pode ser exército europeu de jeito nenhum, porque um exército europeu seria perigoso para a Rússia, na cabeça dos russos. Eles estão certos, porque enquanto tem uma discussão sobre uma força de paz em Riad, a discussão na cúpula da França era um exército transnacional europeu mesmo para combater a Rússia. Em um jornal famoso lá na Europa falou, nos Estados Unidos, na Europa, falou que foi levantada a questão de tropas brasileiras e tropas chinesas. E aí ficou todo mundo com uma discussão muito louca, assim, como assim? Brasil e China não falaram nada. Gente, não é que a Rússia e os Estados Unidos iam pedir para a China e para o Brasil mandarem tropas. Provavelmente essa fala é o seguinte: caso necessite de uma força de paz da ONU, que vai ser decidida em Conselho de Segurança, em um segundo momento, no momento já de fim de guerra da Ucrânia, a ideia da Rússia é que essa força de paz, ou seja, esse exército de paz que estaria na Ucrânia, fosse formado pela China e pelo Brasil. Lembrando que a Rússia sempre foi a favor do plano, né, de acordo de fim de guerra entre Ucrânia e Rússia, feita pelo Brasil e pela China. Lembrando também que China e Brasil fazem parte do Conselho de Segurança e são duas grandes potências do sul global. Então, quando a Rússia ela fala isso, ela está deixando claro que ela quer, no exército dela, nesse exército de paz, países que são aliados dela. É isso que a Rússia está dizendo. Ela não quer de jeito nenhum, num eventual fim da guerra e um exército de paz na Ucrânia, que esse exército de paz, mesmo sendo da ONU, deliberado pelo Conselho de Segurança, possa ter forças militares europeias, porque para elas seria um perigo para a soberania da Rússia, porque isso pode criar uma situação ali, um plot twist, e simplesmente esse exército de paz virar um exército contra a Rússia. Então a demanda nesse caso seria que fosse um exército de paz formado por aliados à Rússia, Brasil e China, principalmente ali do BRICS. E isso não é uma novidade no caso do Brasil. O Brasil já compôs várias forças de paz, e a China também tem alguns homens espalhados. Mas, para a gente entender que quando fala exército brasileiro e chinês na Ucrânia, na verdade, é o exército, uma força de paz da ONU, deliberada pelo Conselho de Segurança, e o que a Rússia pede é que ela seja composta por China e Brasil, porque são aliados que não têm interesse na continuação da guerra na Ucrânia e não têm interesse em atacar, obviamente, a Rússia.